Olá! O episódio de hoje tá imperdível. Eu vou bater um papo com o autor desse livro aqui, ó. Desperte o milionário que há em você. Para quem não leu ainda, é uma leitura recomendadíssima. Então, com a gente hoje, Carlos Wizard Martins. Uma satisfação poder participar com você, Cláudia, do seu belíssimo programa. Eu gostaria de bater um papo contigo sobre a sua carreira, a sua vida. Me chamou bastante atenção, né? Quero que você conte, para quem ainda não conhece a sua história, que eu acho que deve ser raro, mas enfim, a sua trajetória do 0 a 1 bilhão. Muito bem. Desde jovem, eu sempre questionava muito a mim mesmo por que algumas pessoas dão certo profissionalmente, por que algumas pessoas dão certo financeiramente, progridem sem parar e outras pessoas têm dificuldade financeira, profissional, de enquadrar-se no ambiente de prosperidade e passam uma vida literalmente de privações. Então, dentro dessa minha busca de saber as respostas e encontrar as soluções, eu tive a felicidade de conhecer os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E na minha adolescência ainda, com o incentivo daqueles jovens norte-americanos, eles me abriram uma visão de mundo muito maior, de forma tal que mesmo eu sendo brasileiro, vindo de uma família simples, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe costureira, eles colocaram um pensamento que algum dia eu poderia estudar no exterior, fazer uma universidade no estado de Utah, fazer a faculdade de Brigham Young e abrir um novo horizonte. Cláudia, sinceramente, naquela ocasião, naquele momento, pensar em estudar no exterior era um sonho quase que impossível. Mas, devido ao incentivo, ao estímulo, ao apoio deles, na hora certa, eu fui aceito na universidade. Existe essa coisa de destino? Você acredita que no momento que aqueles mormons cruzaram o caminho dos seus pais, a sua trajetória de vida mudou? Certamente mudou. E quando você fala sobre destino, eu acredito muito que cada pessoa nasce com uma missão. É como se ela estivesse sendo preparada para cumprir uma certa designação. E como que acontece essa busca e esse destino, conforme você citou? Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter um desejo, uma predisposição de buscar um patamar, uma realização, uma situação de vida melhor do que ela está hoje. Então, existe a parte da preparação pessoal. Segundo, eu acredito que a pessoa também precisa ter a consciência de que, independentemente da sua condição de dificuldade, sua condição negativa, sua condição de qualquer revés que ela passou no passado, ela tem a condição de mudar. Então, foi o que aconteceu na minha circunstância. Embora eu viesse de uma família humilde, eu conseguia visualizar algo de novo, algo diferente. E, novamente, repito, o incentivo, o apoio e toda a ajuda daqueles jovens norte-americanos serviu de base. Então, hoje eu incentivo todo jovem que está nessa fase de formação ter essa experiência no exterior, vale a pena. Porém, tem mais uma dica: depois que você se forma, faz a tua graduação, retorna ao país de origem. Porque se você ficar lá fora, não importa se é na Ásia, Estados Unidos, na Europa, a competição é muito acirrada. Já no Brasil, você tem maior condição de alcançar uma posição de destaque na sociedade. Você acredita então que o Brasil é um lugar mais propício para milionários, bilionários, para se fazer fortuna? Olha que curioso, a maior parte da população brasileira não sabe, mas hoje nós temos 40 novos milionários por dia no Brasil. São 40 novos hoje, amanhã, depois de amanhã, até o final do mês, vão ser mais de 1.000 novos milionários no país. Isso não está acontecendo na Argentina, não está acontecendo no Chile, nem no México. Então foi isso que me deu a motivação de escrever o livro, conforme você citou, Desperte o Milionário que é em você. E esse livro ele tem dois aspectos, tanto do lado emocional como do lado racional. Do lado emocional, ele transmite a você, empreendedor ou executivo,
quais são as condições e capacidades, talentos e dons que você tem e que muitas vezes você nem sabe que tem, mas você pode desenvolver e transformar aquelas competências em moedas. E segundo, ele explora condições racionais, ou seja, quais são os hábitos, quais são as técnicas que nós precisamos seguir para transformar a condição atual financeira para uma condição de prosperidade. Eu queria só abrir um parênteses, eu gosto de pessoas que walk the talk, né? E por isso que eu estou adorando ter você aqui, porque, de fato, o Carlos acabou de vender a empresa dele e comprar o Mundo Verde. Então, o dinheiro dele está sendo reinvestido no Brasil, não é só blá blá blá, né? Eu acho que é algo que você acredita mesmo. Eu acredito que todo empreendedor é um sonhador. E a partir do momento em que ele é um empreendedor, aquilo não é um fardo, não é um peso, aquilo ali não é um sacrifício. Ele faz aquilo com a maior satisfação. Então, depois da venda do Grupo Multi, eu sabia que por algum tempo eu estaria fora do mercado. Aproveitei meu tempo para viajar, fui para a Ásia, fui para a Europa, fui para os Estados Unidos. E mais cedo ou mais tarde eu acabaria voltando para o mercado. Quando esse momento chegasse, eu ia voltar para o setor de franquias, porque eu criei uma trajetória no mundo do franchising brasileiro. A ABF nasceu em 1987 e a Wizards também nasceu em 1987. Então, de certa forma, nós crescemos juntos. E quando chegou então o momento de buscar uma nova oportunidade, encontramos o Mundo Verde, que pertencia a um fundo de private equity, já estava maduro, com 5 anos na sua gestão, e o momento foi oportuno porque eles queriam passar a empresa. Você sabe que todo fundo tem uma porta de entrada e uma porta de saída. E naquele momento as negociações andaram rapidamente. Como é que você deve ser um cara muito assediado? Como é que você escolhe aonde investir? Você fez um estudo numérico em relação a essa tua escolha, ou você realmente falou assim, não, eu quero estar no Brasil, é uma terra que me abençoou e eu quero devolver lá, eu quero fazer lá? Ou você fez um estudo comparativo, porque a Ásia tem muitas oportunidades, bem ou mal os Estados Unidos também, enfim, como é que funciona isso na tua cabeça? Então você falou muito certo. Diariamente eu sou assediado, recebo dezenas de e-mails com propostas, projetos e planos das mais diversas áreas. Porém, nós como uma família empreendedora, pois como você sabe eu tenho 2 filhos que fazem parte do negócio, Charles mais velho e Lincoln, são gêmeos, nós tomamos uma decisão. Nós vamos investir em empresas já consolidadas, porém que têm um potencial de crescimento ainda maior. Então foi nesse momento que nós vimos a oportunidade do Mundo Verde. Hoje, o Mundo Verde é a maior rede de produtos naturais, orgânicos e saudáveis da América Latina. São 335 lojas distribuídas por todas as partes do Brasil. Porém, tem um potencial muito grande. Nós acreditamos que até 2018 vamos atingir 650 lojas com um faturamento de R$1 bilhão. Ou seja, aliado então à nossa experiência de fazer a gestão de franquias, um produto, um serviço com tendência nacional e internacional, com produtos saudáveis, e ao mesmo tempo tendo parceiros fortes no negócio, nos dá a condição de fazer essa expansão. Excelente, eu adoro o Mundo Verde, excelente. Carlos, a gente sabe que algumas religiões são contra o capitalismo, né? Condenam o capitalismo, falam que ser rico é pecado, que o rico é mau, que o rico é explorador, que, enfim, isso cria muitos bloqueios mentais nas pessoas, né? Qual que é a tua relação com o dinheiro e o que a sua religião fala sobre dinheiro, educação financeira, riqueza e assuntos correlatos? Esse é um tema muito importante que você citou, porque você está totalmente correto na sua percepção. Lamentavelmente, em nosso país, ainda existe a cultura de que a pobreza é uma virtude. Esse realmente é um conceito que nós devemos combater e lutar fortemente para criar a consciência das pessoas que existe sim a riqueza ilícita, porém existe a riqueza lícita. Mas as pessoas elas ficam focadas somente naquela riqueza ilícita, aquele que é o ladrão, aquele que é o bandido, aquele que faz corrupção, aquele que cria fraudes e uma série de
transtornos no meio financeiro, e claro que nós combatemos, nós somos totalmente contrários e temos uma verdadeira aversão a esse tipo de conduta. Mas, quando você cita a questão espiritual, a questão de Deus e o conceito de prosperidade, se nós formos analisar a Bíblia, então somente a Bíblia, desde os primórdios dos tempos, os homens de confiança de Deus, ou seja, se nós formos analisar a história de Abraão, de José, de Isaac, todos eram homens prósperos, homens que gozavam da maior riqueza, do conforto, da maior condição de prosperidade. Então você pode observar que Deus nunca foi inimigo da riqueza, pelo contrário. No nosso estudo, nós vemos que Deus, ele na verdade condena a pobreza, porque a pobreza gera doença, analfabetismo, gera uma série de intrigas, desconforto, brigas, confusões, ou seja, conflitos de toda natureza. Obviamente que a questão cultural existe, e nesse aspecto eu me considero uma pessoa literalmente abençoada por ter tido essa formação mormon, porque a igreja mormon vê a prosperidade como uma virtude. Não somente isso, mas a igreja dispõe de um fundo internacional de educação, porque a igreja associa diretamente a sua qualificação acadêmica com a sua qualificação profissional. E hoje no Brasil nós temos mais de 15 mil jovens brasileiros que são assistidos por esse Fundo Internacional de Educação. Que bacana. Inclusive com capacidade, com a possibilidade de fazer o MBA lá nos Estados Unidos, numa condição muito privilegiada. Então, quando você associa educação, oportunidade de qualificação profissional, prosperidade, e você tem uma noção de que aquela prosperidade ela vai abençoar a vida das pessoas e vai ser compartilhada, não existe mal nenhum nesse tipo de riqueza. Maravilha. Os grandes bancos de investimento americanos, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, enfim, entre outros, né? Eles costumam ir até Utah, que é onde existe a maior concentração de mormons, recrutar, né? O que existe de tão especial na cultura mormon que causa esse interesse, especialmente do mercado financeiro e ir até lá recrutar esses recém-formados? Então são vários fatores que explicam essa procura e realmente essa demanda existe. Então vou explicar para você alguns dos aspectos. Primeiro, a Universidade Brigham Young, que é a maior universidade particular dos Estados Unidos, é a universidade que tem maior diversidade de idiomas falados dentro da própria faculdade. São mais de 50 línguas cujos alunos dominam essas línguas. E qual a explicação disso? É um fruto direto do trabalho dos jovens missionários que percorrem a Rússia, a China, a Índia, a África, América Latina, Europa. São mais de 150 países onde existem missionários mormons. E quando eles retornam para, na sua maioria, a Universidade Brigham Young. Então, essa questão do domínio do idioma é um valor forte. Segundo, o programa de administração, o programa de economia da universidade está entre os 10 melhores programas das universidades americanas. Uau. Então, não somente é uma questão cultural linguística, mas é uma questão também de qualificação e de credenciais de reconhecimento do povo americano. Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com essa questão da disciplina, da cultura. Então, esse é o terceiro aspecto. E o terceiro aspecto, você citou muito bem, o mormon é conhecido como pessoa mais compenetrada, concentrada, com mais disciplina, capacidade de relacionamento mais fácil. Existe um programa natural de treinamento de liderança. Então, todos esses, digamos, adjetivos, valores, esses princípios, para uma empresa de grande porte, são essenciais como elementos de êxito, sucesso. Então, esse conjunto de virtudes e fatores explica porque existe essa tamanha demanda de recrutar jovens universitários da região de Utah. A grande porcentagem dos mormons é bem sucedida? A grande maioria Quando você faz uma porcentagem entre as maiores denominações, você vê um grau maior entre os mormons de grau de educação,
de qualificação profissional, de empreendedorismo, pessoas que possuem um grau de sucesso reconhecidamente valorizado. Isso é algo que acontece não somente nos Estados Unidos, mas em outras culturas. Hoje em dia, o sucesso ou fracasso é atribuído ao mindset, né? A mentalidade de um sujeito, de um indivíduo. Eu ouvi dizer que você explora a neurolinguística, explorava nas suas aulas. Qual que é a tua relação com o PNL? Você estudou isso? O que você pensa sobre isso? Eu acho que nós, como seres humanos, somos muito influenciados pela palavra. E o nosso cérebro, ele assimila muito facilmente aquilo que nós alimentamos, fomentamos e nós direcionamos. Então, quando a pessoa tem a consciência, ele tem a compreensão que ele pode programar o seu cérebro baseado pela palavra, ele tem um segredo muito grande na mão. Porque é quase como se ele estivesse programando um computador para obter um certo resultado, ele pode fazer essa mesma programação mental para obter resultados práticos, seja no mundo empresarial, no mundo executivo, seja numa atividade comercial qualquer. Então, voltando à sua pergunta, se eu acredito na neurolinguística, certamente eu acredito. Infelizmente, Cláudio, eu tenho que compartilhar com você algo que é óbvio. A maior parte da população brasileira é pobre. Existem duas razões por que a maior parte da nossa população é pobre. Uma é de cunho emocional e outra é racional. Do ponto de vista emocional, eu descobri que o pobre tem um jeito pobre de pensar. E o pobre pensa mais ou menos assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas, Cláudia? Vão morrer pobres. Com certeza. Porque já aceitaram a pobreza como uma condição permanente. Já a pessoa que vence, independentemente da condição financeira que ele esteja enfrentando, ele jamais aceita aquela condição como uma condição fixa, permanente. Mas é somente uma passagem, é uma transição do momento de vida atual para uma condição de prosperidade. E a segunda razão, de ordem racional, porque nós temos uma grande população pobre no nosso país, é porque a maior parte do brasileiro já aprendeu a ganhar o dinheiro. Não importa se ele ganha um salário ou 10, mas o brasileiro ganha. O que o brasileiro ainda não aprendeu é que só vai prosperar de verdade quem aprender a poupar, economizar, reservar um pouquinho a cada mês. Se agora eu e você fomos até a Avenida Paulista, pararmos 100 pessoas e perguntar: você tem renda, já teve, sabe ganhar dinheiro? 100 pessoas vão dizer sim. Se perguntarmos para as mesmas 100 pessoas: você sabe guardar, poupar, economizar um pouquinho a cada mês? Quantas vão dizer sim? Uma, quem sabe duas, talvez três, raramente quatro. Então esta é a segunda razão porque temos tanta pobreza no nosso meio. As pessoas ainda não aprenderam que parte daquilo que você ganha não lhe pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio futuro. Mas se você nunca parar para formar o patrimônio futuro, você nunca vai ter. E se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. Sim, com certeza. É uma das coisas que eu achei super interessante no seu livro e que eu sempre falo em todas as minhas palestras e cursos, né? Gerir é mais importante que gerar. Uhum. Não adianta nada você fazer um caminhão de dinheiro e você vê grandes atletas, artistas, rockstars, que hoje em dia estão passando fome e já tiveram tanto dinheiro. Pois é, dilapidaram tudo, não souberam guardar, né? Exatamente. O bispo Edir Macedo, fundador da polêmica Igreja Universal do Reino de Deus, que inclusive tem franquias ao redor do mundo, entrou para a lista de bilionários da Forbes em 2013. A gente sabe que a custa de dízimos de muitas pessoas humildes, para não dizer pobre, paupérrimas, né? Claramente, o negócio dele, a igreja, é o business do Edir Macedo, que inclusive agora construiu o Templo de Salomão e tudo mais. O Carlos Martins, que é um mórmon dedicado, fervoroso, acabou de entrar para a mesma lista da Forbes agora no começo do ano. Existe alguma pequena porcentagem, e até legal a gente falar sobre isso, da sua fortuna
que veio, que tem origem na igreja? Ou isso para você realmente não é um negócio? Então, fico muito contente que você trouxe essa pergunta à tona, porque você me dá a oportunidade, Cláudia, de eu compartilhar com os nossos caros amigos alguns fundamentos essenciais em relação à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós temos mais de 60, na verdade são atualmente 90 mil missionários em todo o mundo, rapazes e moças que dedicam 2 anos da sua vida a favor de levar uma mensagem de esperança, de fé para as famílias ao redor do mundo. Nenhum desses jovens missionários recebe um único centavo pelo trabalho voluntário que exercem. No mundo todo, nenhum líder da Igreja Mórmon recebe um único centavo pelo trabalho que exerce. Eu, ao longo da minha trajetória como membro da Igreja, jamais recebi um único centavo proveniente dos fundos da Igreja. A autoridade máxima que nós temos na Igreja, nós o reverenciamos como profeta da Igreja, não recebe um único centavo por sua dedicação, sua lealdade, ao seu empenho, ao seu, digamos, serviço abnegado, devotado à Igreja. Bom, então você vai perguntar, bom, se ninguém recebe nada, como que cada um se sustenta? Então nós somos autossuficientes. Eu tenho minha profissão, eu exerço minha profissão e dali eu tiro o meu ganho. E cada uma das pessoas que tem uma função na igreja, ela também tem a sua profissão e dali é que ela tira o seu ganho. Bom, se a igreja então não tem um cunho lucrativo, por assim dizer, qual que é o objetivo da igreja? É tão somente praticar aquilo que Jesus Cristo ensinou. Praticar o bem, ajudar as viúvas, os órfãos, auxiliar aqueles que estão enfermos, doentes, necessitados, prover o pão, prover a moradia, prover o alívio. A igreja tem programas de parcerias com centenas de organizações como a Cruz Vermelha Mundial, e cada vez que acontece um desastre natural, alguma enchente, terremoto, alguma catástrofe da natureza, a Igreja Mórmon está entre as primeiras organizações a chegar no local e prestar auxílio. Então, este é o destino de todo o recurso que é arrecadado através das doações voluntárias que cada membro faz. Ou seja, 0% do seu patrimônio vem da igreja. 0%. Me perdoe o trocadilho, mas você é um investidor anjo? Você gosta de investir em startups e empresas que estão no early stage? Eu sei que você tem uma participação de 95% na Vale Presente, né? Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Quais são os seus outros investimentos, empreendimentos? Nós temos 3 investimentos distintos. Uma é a Rede Mundo Verde, conforme eu já expliquei, maior rede de produtos naturais na América Latina. A segunda é a Vale Presente. É a primeira empresa do país licenciada pelos órgãos federais a emitir um cartão com a bandeira Mastercard. E hoje é uma empresa que está avaliada próxima a R$1 bilhão. Somos uma empresa ainda jovem, temos 3 anos de existência, mas foi uma trajetória em que no início nós focamos o cliente do varejo. Nós visualizávamos que nós teríamos a maior parte dos nossos clientes sendo atendido nos supermercados, nas lojas, enfim, como um gift card, como um conceito comum na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Mas hoje nós temos uma parceria muito forte com o governo federal e emitimos o Vale Cultura, Minha Casa Minha Vida, uma série de projetos nacionais, na qual nós temos a Caixa Econômica Federal como parceira nossa. E o terceiro aspecto é a nossa atuação no setor imobiliário. Ao longo dessa trajetória, nós adquirimos muitos pontos comerciais em que as escolas Wizard vieram fazer a sua operação nesses pontos. Então nós vendemos o negócio Wizard, porém nós mantivemos o negócio imobiliário. Então hoje são mais de 200 escolas que fazem parte da nossa holding imobiliária, da qual nós recebemos mensalmente um retorno imobiliário proveniente desse fundo. Recentemente eu vi uma foto sua
onde você estava em pé e atrás de você tinha um quadro com uma foto do Steve Jobs e um texto que eu, infelizmente, não consegui ler. Quem são os empresários ou empreendedores que te inspiram? Você é fã do Steve Jobs? Certamente todo empreendedor líder, ele é um inovador. E nós tivemos aí um grande exemplo de empreendedorismo e de inovação com Steve Jobs. Então, em determinado momento, nós produzimos um pôster com a imagem do Steve Jobs por ocasião do seu falecimento e a nossa homenagem pela contribuição valiosa que ele deu para o mundo das comunicações, para o mundo do empreendedorismo, enfim, para toda Revolucionou a o mundo, né? de comunicação mundial. Vocês eram amigos pessoais? Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. Estive na Apple, visitei a empresa, mas nunca estive pessoalmente com ele. Realmente foi uma grande perda. Você gosta de ler? Eu tenho uma leitura diária que eu faço. E essa leitura é do livro de Mormon. Esse livro é um livro que tem me acompanhado desde quando eu tinha 12 anos de idade. E nesse livro eu encontro lições valiosas, tanto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista familiar, do ponto de vista de reflexão. E por que ele me inspira? Eu acho que ele me traz um sentimento de paz interior. E a pessoa que tem tamanho envolvimento com decisões, com relacionamentos, com situações muitas vezes complexas, se ele não tiver a mente em paz, fica muito difícil de tomar uma decisão adequada. Então, de certa forma, o livro que mais me inspira é o livro de Mormon. É uma leitura simples, fácil, eu recomendo para todas as pessoas que querem ter um crescimento tanto de ordem pessoal, espiritual como emocional. Eu vi você falando sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, não é isso? Existem alguns livros que fazem parte da minha biblioteca que eles são praticamente uma bíblia. Se nós formos voltar um pouco na história, um dos autores mais influentes nesse mundo de motivação se chama Napoleon Hill. Há mais de 100 anos ele começou a fazer uma pesquisa naquela época dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos e quais eram os fatores que influenciaram o seu sucesso. E o mais interessante foi que ele acabou encontrando alguns denominadores comuns na história de cada um desses empreendedores. Ele compilou esse livro, que é chamado Pense em Riqueza, Think and Grow Rich, e hoje é um dos livros mais vendidos no mundo, apesar de ter mais de 100 anos de existência. Esse livro foi tema do nosso episódio anterior. Então, você sabe do que eu estou falando. Tem um outro também que é clássico da literatura, ele é chamado A Biblioteca do Sucesso, de Og Mandino. Também é um livro antigo, bastante inspirador. E certamente os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, do autor Stephen R. Covey, inclusive um nome de Salt Lake, ele se tornou um best-seller mundial devido à praticidade e também à modernidade dos seus conceitos. Tem eu vi você citando um dos hábitos que ele colocou no livro, que é como você fez para planejar desde o início, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Um dos hábitos que ele cita é begin with the end in mind, ou seja, comece o projeto já sabendo qual que é o teu objetivo final. E muita gente, infelizmente, às vezes começa um projeto sem analisar totalmente o escopo, sem ter um plano de ação muito bem definido. E ele não mede nem o custo, nem o número de pessoas, nem a estratégia e nem a fórmula que ele vai colocar o produto no mercado. Ele faz uma aventura empresarial. E muitas vezes essa aventura não dá certo. E quando não dá certo, daí ele fica frustrado. Mas é que ele falhou lá no primeiro princípio, que é já begin with the end in mind, começar com um objetivo bem definido e ter daí toda uma estratégia, um plano de ação, um envolvimento de pessoas para atingir aquele objetivo. Mas você imaginava que você chegaria aonde você chegou? Eu imaginava o seguinte, Cláudio, estamos aqui na intimidade, quando eu comecei a dar aulas de inglês na minha casa, eu pensei o seguinte, o meu objetivo é ganhar 10 mil reais por mês. Eu penso que se um dia eu como professor ganhar 10 mil reais por mês, eu vou ser o professor mais
bem remunerado, melhor remunerado desse país. Só que depois que eu ganhei 10 mil, eu pensei, nossa, esse negócio funciona. Tomou gosto, né? Será que se eu mudar para 20 mil, esse negócio vai funcionar também? E daí, quando eu vi a oportunidade de crescimento através do setor de franquias, eu tive uma outra meta. A minha meta era, naquela ocasião, ter 100 escolas nesse país e cada escola deveria ter 100 alunos. Ou seja, na minha mente, era um projeto muito audacioso. Então, o que eu descobri com essa experiência? Que cada pessoa tem um valor invisível, estampado no seu peito, na sua camisa, no seu íntimo. Mas a pessoa, novamente, conforme eu citei, ela pode programar esse valor invisível. E a partir do momento que você passa a aceitar aquele valor invisível para si mesmo, o universo, as circunstâncias, as pessoas vão surgir na tua frente a proporcionar você atingir aquele resultado que primeiro era só existia na sua mente. Então, eu costumo dizer que o sucesso é mais ou menos como um túnel escuro. O empreendedor inicia a sua trajetória sem saber qual é o final do túnel. Ele tem uma luz pela frente. Talvez essa luz, com uma lanterna, vai dar um facho de 1 metro, 2 ou 3. Mas tão logo ele percorre aquele facho de luz, ele recebe uma nova luz, que lhe dá a condição de percorrer mais 1, 2, 3 metros pela frente. Até que depois de um período de tempo, ele consegue enxergar o final do túnel bem iluminado. Então você acredita que não há dúvidas, qualquer pessoa pode ser um milionário? Qualquer. Essa é uma pergunta recorrente e eu vou te dizer com toda sinceridade. Sim, todos podem ser prósperos, ricos, milionários, baseado em 3 condições. Primeiro, a pessoa precisa desejar ter esse patamar de realização, porque, infelizmente, nem todos desejam e nem todos obtêm. Mas também não existe nada de mal, não existe nada de errado em a pessoa não desejar. O que ela não pode é não desejar e depois ela ficar criticando quem desejou e alcançou. Segundo, não basta o desejo. A pessoa precisa transformar aquele desejo num plano comercial, num projeto comercial capaz de atingir o mercado em larga escala. Então, não adianta fazer um negócio que vai atender a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Você precisa pensar num projeto comercial para atingir o país. Por que não dizer atingir o mundo? E terceiro, não basta somente o desejo e não basta somente o projeto comercial. Mas você precisa seguir as regras, princípios, conceitos e valores que transformam a vida financeira de uma pessoa da condição atual para a condição de prosperidade, conforme você citou. Mais importante que saber ganhar o dinheiro é saber multiplicar esse recurso. Então, retornando à sua pergunta, toda pessoa, todo indivíduo que tiver o desejo, tiver o projeto e seguir as regras, sim, vai se tornar uma pessoa muitíssimo próspera. Tá vendo? Simples assim, pessoal. Na verdade. E as pessoas me perguntam, mas quais são esses princípios, regras e valores que transformam a vida profissional, a vida financeira do indivíduo? E a resposta, meus amigos, está aqui, ó. Desperte o milionário que há em você. Eu posso garantir uma coisa, a leitura desse livro e a aplicação desses conceitos vai mudar radicalmente a sua forma de lidar com o dinheiro e a sua conta bancária. Corra, desperte o milionário que há em você. Me diz uma coisa, o mercado esperava que você fosse fazer a abertura de capital da Multi e você acabou vendendo para Pearson, né? O que motivou essa tua escolha? É pura e simplesmente porque o mercado financeiro estava num bad timing ou teve alguma outra questão por trás disso? Eu penso que toda empresa bem-sucedida se prepara para 2 ambientes. Ou ela vai se preparar para ser uma compradora, ela vai fazer aquisições e vai fazer fusões, ou então ela vai se preparar para ser comprada. No nosso caso, o projeto era comprar, consolidar e abrir o mercado. Porém, você sabe que a abertura de capital não depende tão somente da qualificação e do preparo e o amadurecimento da própria organização, mas depende de fatores externos, tanto no cenário nacional como no cenário internacional. E nós aguardamos 1 ano, aguardamos 2 anos, aguardamos 3 anos e nós não vimos perspectiva no curto prazo do nosso cenário
de abertura de capital mudar. Estariam aguardando até hoje, né? Até hoje. Nesse espaço de tempo, fomos procurados pela Pearson, que é a maior empresa de educação mundial. Então, eu fiquei muito tranquilo na negociação, porque eu sabia que todo o legado de inovação, todo o legado de ensino bilíngue que nós criamos em 25 anos, ela teria uma continuidade, ou seja, ela teria uma perpetuação. Então isso me deixou muito tranquilo. E segundo aspecto foi que a empresa ela investe e tem uma plataforma tecnológica muito forte. Eu sei também que o processo de educação no país e mundialmente, por assim dizer, passa por uma transformação. E a tecnologia ela é um aliado nesse sentido. E nada melhor do que ter uma empresa britânica com mais de 100 anos de experiência liderando esse processo. Bom, então para a gente encerrar, qual é o roadmap para a riqueza? Prosperidade, sucesso. Além dos aspectos que nós já citamos, eu gostaria de citar um aspecto que eu acho fundamental e muitas vezes as pessoas perguntam: Carlos, qual que é o segredo do seu sucesso? Entre outros elementos, eu gostaria de citar que as pessoas bem-sucedidas, elas acreditam nas pessoas que estão ao seu redor. Pode ver que o contrário também é verdade. O fracassado ele não acredita nem nele e também não acredita nos outros. É uma pessoa desconfiada, ele pensa que alguém vai passar a perna, vai derrubar, vai tirar proveito, vai tirar alguma coisa dele. Mas a pessoa próspera, bem-sucedida, a pessoa que tem um empreendimento, ele não somente acredita, mas ele aposta e investe no talento das pessoas. Então hoje, se eu tivesse que identificar um pilar fundamental de toda a minha trajetória empresarial, foi essa capacidade de me rodear de pessoas qualificadas, de treiná-las, prepará-las, investir na sua qualificação e transformá-las muitas vezes de um simples estagiário em um líder de um setor. Então, vários foram os casos de profissionais que nós aceitamos nas nossas escolas que entraram literalmente pela porta da recepção e começaram a subir toda uma trajetória de ascensão profissional ao ponto de se transformarem em monitores, professores assistentes, professores plenos, coordenadores, diretores, até mesmo os parceiros de negócio. Então, acho que essa capacidade de apostar, acreditar, investir e delegar poderes de ação é fundamental para qualquer empreendedor que queira atingir o mercado e atingir um alto nível de desempenho. Sabe por quê? Ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Carlos, eu queria te agradecer demais pela sua presença, foi um enorme prazer estar com você. Passei o final de semana com você de toda forma e hoje estar aqui com você pessoalmente é um enorme prazer, de verdade. A sua energia é muito boa, é uma pessoa muito simples, vocês não imaginam, gente. Eu acho que eu aprendi demais. Cláudio, eu acredito que todas as pessoas elas têm o dever de compartilhar as suas experiências bem-sucedidas com aqueles jovens empreendedores que estão começando. Então, estar com você e hoje poder compartilhar com os nossos amigos também é um motivo de satisfação para mim. Agradeço essa oportunidade, faço votos de grande sucesso na sua trajetória e dou todos aqueles que estão sintonizados conosco nesse programa. Pessoal, então é isso aí, vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela tua audiência e se você gostou desse episódio, deixa um joinha aí pra gente, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até semana que vem com outro programa inédito e exclusivo feito para você. Tchau, tchau. Meninos, eu vim aqui bater um papo com vocês, sucesso da noite pro dia. Agora você está no táxi, no cinema, nos Estados Unidos, não como ator, como apresentador, na televisão americana, na televisão brasileira.